Tem que ver com o moço que está filmando. Tem lugar aqui, ó. Sim, mas só para chegar na gente. Vamos esperar terminar de arrumar. Arrumação da sala. Tá bom, né? Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que vieram prestigiar a casa, prestigiar o Mazola. Ele foi escolhido por nós, chamado aqui, para falar não apenas pela competência técnica e de imagem que ele tem, de produção de imagem, mas pela participação de uma maneira social da fotografia, para mostrar coisas que trazem uma mensagem para a gente, como é o exemplo do Giral da Amazônia, que é um projeto muito grande, que trata de valorizar artesãos ribeirinhos, para você, numa plataforma de e-commerce, poder ter um pagamento justo para eles, e depois, acho que ele vai explicar melhor a parte da imagem e da exposição, né, do registro da exposição. E eu queria agradecer, além de vocês, agradecer o Mazola, que concordou prontamente em vir aqui. Tem a palavra, Rodrigo Mazola. Vai ter que segurar isso aqui. Beleza, vamos lá. Eu prefiro fotografar. Vamos lá, gente. Boa tarde aí. Bom, algumas das pessoas já me conhecem, mas eu já vou me apresentar ali na frente. Vamos esperar o Guto. Aí, beleza, tudo bem, beleza. Bom, eu vou falar sobre o Giral da Amazônia, né? Da expedição à exposição, quando a fotografia ganha um propósito. Eu sou o Rodrigo Mazola, já estou ganhando as letrinhas aí da AFIAP, da EAFB, né, pela Confoto. Sou fotógrafo de arquitetura, né, de Itatiba, mas por 5 anos já fotografei esporte, já fotografei e-commerce de esporte, já fotografei moda, já fotografei varejo, passarinho, tudo. E hoje eu estou como fotógrafo de arquitetura. Bom, esse do meu lado é meu filho, então, aos 5 anos para cá, ele sempre está me acompanhando também. Minha esposa está aqui acompanhando também. Hoje, meu filho não pôde vir pelas pedras, né, que tem na rua, não ia ser uma tarefa fácil. E só uma curiosidade, ele ficou na casa da avó, então ele não pensou 2 vezes, né? Então, e aí a gente falou, a gente ia para Tiradentes, filho, a gente vai ficar uns dias lá, pode ficar na casa da avó, você quer? Sim, eu quero. Então, pergunta para ela se pode. Ô, vó, o meu pai e minha mãe vão lá arrancar o dente. Eu posso ficar aqui? Eu falei, pode. Eu falei, pode. Esse é o Joaquim. Esse é o Joaquim. Então, aí. Bom, o convite. Qual que é a ideia que eu vou trazer para vocês aqui? Quando trabalhava na B2W, isso em 2019, né, que a gente foi convidado, eu era responsável pela equipe de fotografia, de vídeo e de tratamento de imagem da B2W. O que é a B2W? Que engloba Americana, Submarino, a Shoptime. E aí a gente sempre fotografou os produtos para colocar no site. Então a gente tinha essa equipe para fotografar os produtos para pôr no site. E um desses produtos é o artesanato que tinha do pessoal do Ribeirinho, que é o Giral da Amazônia. Então, ele tem um projeto lá que chama o Giral da Amazônia, da Fundação da Fase da Zagaia. O que eles fazem? Eles fazem artesanato com materiais recicláveis, sustentáveis. Então, é uma árvore que caiu, derrubou, e aí eles aproveitam essa árvore e fazem o artesanato para mover ali os ribeirinhos, né? E o que é o giral, né? Alguém sabe o que é giral? Sabe o que é giral? O giral é isso daqui, ó. Essa mesa aqui. O que eles fazem? Eles usam essa estrutura para secar o peixe ou para lavar os utensílios. E aí, por que é giral da Amazônia? Então, eles pegavam esses produtos, os artesanatos, eles expunham tudo nessa daí. Então, o pessoal que ia visitar a comunidade ia lá, olhava os produtos e ali comercializava, certo? Qual que era o desafio? Era produzir o conteúdo, né, ou fazer essas fotos. A gente tinha uma ideia de fazer, não só vender o produto lá dentro do site, mas contar a história disso, né?
Então, eu tinha que ir atrás dessas histórias, fotografar esses produtos e colocar no site. Porque não era só pegar estava muito longe, né? Deixa eu pegar o produto, eles mandavam para São Paulo, a gente fotografava e colocava no site. Mas o que é essa história? O que tem por trás disso? Então, esse é o Giral da Amazônia. Essa palestra que eu vou falar com vocês não é sobre o projeto, né? Sobre o que é isso, mas o que esse projeto levou, né? O que desencadeou isso. Bom, então vamos lá. Qual que era o objetivo técnico? Era a construção de um mini estúdio. Né? Como que o cara lá no Ribeirinho podia fotografar um produto? Como que a gente podia fazer isso com ele? Então, a gente, vamos bolar uma coisa aqui. Vamos criar um mini estúdio sustentável. Vamos pegar uma cartolina. Então, eu desenvolvi um mini estúdio com papelão, com cartolina, papel vegetal, luz, e coloquei o produto lá para fotografar. Mas, espera aí, como que a gente vai fotografar isso? A gente estava pensando nisso antes. Eles não vão ter máquina, não vão ter câmera. Então, a gente tinha uma parceria com a Samsung. A gente apresentou o projeto para ela, a Samsung nos deu 10 celulares da Galaxy para distribuir para cada comunidade. Então, a gente tinha que capacitar essas pessoas, eles iriam produzir as fotos e eles iam mandar essas fotos para a gente. Em vez de mandar o produto até São Paulo, a gente fotografar, tratar e subir para o site. Então, eles iam. Então, não era só uma questão de estratégia logística, mas era uma questão de conhecimento para eles também. Então, além deles fazerem isso, eles iam ter mais um know-how ali de criar um conteúdo, de preparar. Eles estão lá na natureza. Quem é melhor que eles para fazer uma produção para o produto dele? Porque chegava o produto para a gente, tinha que montar a Amazônia dentro do estúdio para fazer a foto. Eles podiam pegar o produto e colocar no meio do quintal deles ali, entendeu? Então, essa era a ideia. Então, eu tinha essa ideia de treinar. Então, aqui, algumas fotos que eu estava fazendo já. Então, para você ver o estúdio que era com luz, com lâmpada, cartolina, vegetal e o produto lá dentro. E o celular, eu estava meio que já capacitando o pessoal ali e eu ia levar isso para cada comunidade. E eram umas 6, 7 comunidades. Essa comunidade a gente parou no porto lá em Manaus, pegamos um barco, 7 horas de barco para em cada comunidade. Então, cada comunidade fazia um artesanato diferente. Então, essa era a ideia. Então, a gente tinha 2 propósitos. Coletar o conteúdo deles para fazer um site mais atrativo, né, para dar voz para eles e capacitar o pessoal a fotografar. E uma dessas pessoas que tem lá dentro, por nossa surpresa, são os repórteres da floresta. Já tinha um pessoal ali na comunidade. Então, eles que conversavam com as pessoas, buscavam porque eles levavam esse tipo de material até a cidade. Então, já existiam os repórteres da floresta, né? Porque lá é só artesanato, mas claro que dentro de cada comunidade tem sempre uma pessoa que vai se destacar, vai fazer comunicação, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, a gente tinha essa ideia de capacitar eles. E, para nossa surpresa, o nosso ponto-chave já foi, principalmente, os repórteres da floresta, que eles já tinham esse conhecimento de marketing, de comunicação, então já estava mais fácil para a gente compartilhar. Eles já pegaram o celular e já começaram, né? Aqui também a mesma coisa. Então, eles já juntavam o pessoal e eu tinha uma equipe que era fotógrafo e o cinegrafista e um redator. Então, eu tinha a incumbência de coordenar esse pessoal para eles coletarem esse material e eu também estava dando suporte. Mas ali eu estava meio que orientando, coordenando e a gente estava vendo o que estava acontecendo. E o pessoal estava trabalhando e coletando essas informações, né? Então, pode ver. Então, as meninas já pegavam a pessoa que estava lá, colocava a bolsa, esse é um produto, e fotografava. Essas fotos, elas já foram direto para o site. Então, o trabalho ali, na hora que a gente chegou, já começou a funcionar, porque eles mesmos estavam fotografando. E olha que interessante, por isso que eu falo, por isso que a palestra é quando a fotografia ganha propósito, porque a gente foi a trabalho. Mas nessa expedição, a gente falou, a gente tinha que apresentar uma coisa. O que a gente pode fornecer para eles também? Então, a gente foi fornecer conhecimento, além da logística, da nossa expertise de e-commerce, para facilitar para eles. Lógico, se facilita para eles, ajuda a gente vende mais o produto deles e todo mundo sai ganhando. Mas a gente queria dar esse conhecimento também para eles. E ali começou a fazer, poxa vida, está dando certo. E uma das coisas que aparece, e é por isso que eu venho apresentar minhas fotos aqui, eu estou de fora, eu estou longe, eu só estou acompanhando o que está acontecendo.
Aí você olha assim, ninguém falou para eles. Eles estavam conversando, pegou um produto, pegou umas frutas, pegou umas coisas, e eles já estavam produzindo coisas que a gente já fazia. Eles mesmos já estavam se empenhando em fazer isso. Então, o nosso projeto ali já estava dando certo. E, na verdade, essa era uma cereja do bolo, fazer esse conhecimento para eles. A nossa estratégia mesmo era isso daqui. O produto mandava para São Paulo, tinha o custo, o tempo, e depois a produção foi local. Agilidade, economia e autonomia. Era eficiência logística, mas começou a virar algo maior. Então, o nosso objetivo era aquele, mas a gente começou ali a observar outras coisas. Bom, gente, como eu disse, a palestra aqui não é do projeto, eu só dei uma pincelada para saber o que é o Giral da Amazônia. Aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar só um teaser aqui, que é a gente não foi a passeio, a gente ficou 7, 8 dias lá, produzimos o conteúdo, e um dos conteúdos é esse daqui, né, o teaser. Vamos colocar aqui, só um minutinho, deixa eu ver. Será que está com som? Tá. Então, esse é o teaser do projeto que a gente entregou. Então, foi só um teaser para apresentar antes de aparecer no site do e-commerce. Então, todas aquelas fotos que foi passado, a gente coletou, a gente bolou esse logo, criou toda essa história. Então, depois que a gente foi para lá, a gente ouviu todas as histórias, veio para cá e montou isso daqui. Opa, espera aí. Aqui, só para uma pincelada do site que estava online, essas fotos aqui já eram deles já. Já começou a vir as fotos assim. Então, funcionou, certo? Só que o que acontece? Veio a virada, por isso que a gente está aqui agora. O trabalho foi entregue, só que tinha uma história ainda para ser contada. Essa é a Laís. Nossa, foi sincronizado, né? Foi bem. Essa é o ponto-chave da minha palestra. Obrigado. E outra coisa que eu falo, eu sou muito assim de coração, assim. Então, toda vez que a gente entrega alguma coisa de bom coração, a gente sempre recebe em volta. Então, nada pensado, nada tipo por interesse. Eu acho que essa badalada do sino aí, acho que fechou. A Laís, ela é filha da Dona Inês, que é também da comunidade, que faz o artesanato, só que ela é uma menina super para frente, ela sempre está antenada, ela conhece todo mundo ali. E ela falou que ela gosta de fotografia, tá? E eu comecei a conversar com ela. Falei, que legal, você gosta, tá? Você tem máquina? Não, não tem. Às vezes vem um pessoal aqui que visita muita gente, às vezes eu vejo o pessoal fotografar. Pô, mas você conhece? Tá? Eu sempre quis conhecer. Falei, beleza. Eu levei minha máquina e eu levei os equipamentos da empresa. Eu falei, então, pera aí, essa câmera aqui agora é sua, o tempo que a gente ficar aqui, você vai fotografar comigo. E aí eu dei a máquina para ela. E aí a gente foi começando, fui orientando ela. Além do celular, a gente começou eu comecei a trocar uma ideia com ela. Falei assim, o que você precisar, eu estou aqui, você pode ficar, tem lente, tem tudo aí, pode fotografar. Se você gosta de fotografia, é agora o momento. Deu outra. Ela pegou a câmera, a gente fez um tutorialzinho ali, ela já começou a clicar para tudo quanto é lado. Só que o que acontece? Obrigado de novo. Eu acho que você combinou com o Eu combinei com o padre. Só esperando o sinal. O que acontece? Como ela é da comunidade, ela começou a sair fotografar. E eu olhei para o lado, eu tinha total fé na minha equipe, e eles estavam produzindo, deixa eles trabalhar, eu estou aqui, eu estou na Amazônia, vou fotografar outra coisa, né? Eles estavam lá coletando todo aquele material que eu passei para vocês do Giral. E aí, o que acontece? Eu fui com ela, fui ensinando ela, só que aí, como ela é da comunidade, conhece todo mundo ali, ela foi entrando nas casas. Falou assim, ô, seu João, tudo bem? Como que está sua mulher? Tudo bem? Tudo, Laís. Beleza. Então, o pessoal está aqui fotografando, fazendo conteúdo. Legal, tal. Vem aqui, toma um café. Eu ia lá com ela, porque eu estava com ela, e tipo, o pessoal fazendo a produção lá, e eu estava andando na comunidade. E ela começou a me apresentar ao pessoal para ela. Então, é diferente você chegar num lugar, pegar a câmera e pá! Tipo, eu não sei, eu não sou tão
Tanto que uma das fotos que eu não faço, eu faço foto de balé, faço foto de tudo. Mas foto street para mim é difícil, porque talvez não digo que é errado, mas por eu ter essa dificuldade de eu só clicar a pessoa e não conversar com ela antes, entendeu? Então, é um modo diferente. O que acontece? Aí, o que eu fiz? O pessoal estava fotografando e eu fui fotografando textura, fui dando material de apoio, pensando já no site para eles. Então, eles estavam fazendo todo o conteúdo lá, pegando depoimento das artesãs, como funcionava, como era aquilo, e eu estava ali pegando só as partes da textura, pegando coisas, porque eu estava pensando, os caras do design vão me pedir, cadê uma textura, cadê um rio, cadê não sei o quê? E eu fui fazendo. E ela estava comigo, e a gente foi fazendo junto. E ali começou a produzir. Então, essas fotos aqui não estavam no nosso script, nossa gerente não pediu para fazer isso, né? Ela pediu para fazer a foto dos produtos. E aí eu comecei a entrar, né? Nós dois, nós estávamos. Essas fotos são minhas. Depois eu tenho algumas delas lá na frente. Então, ela começou a falar, olha, esse daqui é o pessoal da leitura, e eu fui clicando. Ah, como que faz isso? Eu fui clicando. Então, essas fotos aqui eu jamais ia conseguir fazer se eu tivesse sozinho, se eu tivesse focado na parte da produção. Essa foto aqui é uma das mais premiadas que eu participo também. Essa chama Candy, que é uma foto que eu fiz. Quer ver? Então, eu comecei a estar de fora. Então, os pessoal que está de pé aqui são a parte do meu diretor, enfim. E aí eu comecei a perceber ali, eu estando de fora, o olhar do pessoal, né? O que estava acontecendo ali. E eu fui começando a clicar. Aqui é uma das fotos que o pessoal faz a produção. Então, antes do pessoal chegar ali para o cara explicar, eu já estava nessa área. Então, eu já fui fotografando, fui tentando conhecer o que era aquilo. E aqui é uma foto da Laís. O pessoal estava coletando produto, eu estava olhando para cima, fotografando natureza, né? E aí eu fui clicando, aí um barquinho, e para surpresa, ó, essa é uma foto da Laís, que eu nunca tinha pego numa câmera do coisa. Ó, olha a foto dessa menina. Eu falei, nossa, né, que linda. Eu tinha feito aqui, eu estava lá embaixo fazendo e ela foi feita lá em cima, em um outro ângulo, uma outra visão. Eu, particularmente, gostei mais da foto dela do que da minha ali. Eu falei, pô, eu devia ter feito lá de cima, entendeu? E era a menina que estava ali, que tinha acabado de pegar a câmera, entendeu? E aí, sabe quando você dá pô, legal, vamos continuar, né? E o pessoal lá. E eu fui coletando a vida deles. Então, aqui é um material que eu fiz, que é da mão do artesão que estava selecionando a semente. Essa foto não teria se eu não tivesse entrado na casa dele. É um material que eles usam para fazer o artesanato, mas eu não teria feito essa foto. Eu falei, nossa, essa foto aqui é para ser capa do banner da Americanos, né? Então, a gente continuou. E eu fui indo. Então, a ideia que eu quero mostrar para vocês, primeiro, é o projeto, falar do projeto, e falar o que esse projeto começou a desenvolver ali. Fotos autorais minhas. Então, às vezes, o que eu até brinco, assim, às vezes a gente fala, pô, eu precisava de um projeto, queria uma série de fotos, o que eu faço? No que tema? Às vezes a gente fica tão pensativo nisso, tipo, putz, eu preciso pensar em alguma coisa e não consigo. E às vezes, naturalmente, ali vai começando a aparecer. Então, quando você está aberto para esses tipos de coisas, a fotografia já começa a te mostrar um caminho aí. Então, fotos que eu comecei a fazer do dia a dia deles. Então, o barco chegava, eu era o primeiro a pular, e eu estava lá atrás para ver o que iria acontecer. Então, o pessoal tinha acabado de chegar, e estava o cinegrafista, né, fazendo esse making-off aí, mas eu estava um passo na frente para saber o que isso podia nos entregar aí. Então, volto a dizer algumas imagens nossas, o pessoal do barco indo. Cara, eu não sei como o pessoal do barco consegue se localizar ali. A gente foi em 9 comunidades e é tudo igual. Tipo, nos braços, eu falei, meu, agora a gente vai na Tumbira. Eu falei, beleza, onde que é? Não tem uma placa, né? Não tem E o cara vai, tipo, o cara, ele vira. Falei, como? Não, tipo, é uma árvore, a outra virada é uma árvore também. Como que o cara consegue pode botar na Amazônia?
Olha isso. Eu tinha acabado de conversar com essas meninas. A gente estava dentro da casa, eu estava indo embora, elas deram tchau. Eu olhei para trás, elas fizeram essa... Poxa vida, tipo, né, é uma coisa que eu jamais ia conseguir fazer se eu estivesse sozinho. Então, aqui algumas imagens do Rio Negro, né, nosso barquinho. Aqui o escolar deles. É. Eu gosto de pássaros, né, os biguás. Ah, gente, deixa eu só te falar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa no meio, é um bate-papo aqui mesmo, pode ficar à vontade, a gente já faz essa troca, tá? Paisagens do Rio Negro, aqui, para vocês terem uma ideia, era a nossa varanda, onde a gente ficou, uma das comunidades que a gente fez. E agora eu entendo o que são os rios voadores, né? Porque a gente estava hospedado numa casa de um artesão lá, aqueles telhados de vinco assim. Cara, chegou uma chuva, mas parecia que tipo, pegou o balde e virou assim, né? Tipo, caiu, puf. É impressionante, mas depois, 2 minutos depois, o céu estrelado, assim. Então, agora eu entendi por que os rios voadores. Isso, é porque essa água aí, ela é alcalina, né? E ela não tem. Brincadeiras deles. Tudo acontecendo, aí aqui era uma roda da comunidade, então eles estavam coletando informações. E você está com a câmera e você está observando o que está acontecendo, né? Jamais uma foto ia conseguir fazer, tipo, olha para mim, eu vou fazer um retrato seu, mas jamais ia tirar uma foto assim, entendeu? O dia a dia deles mesmo. Mesma coisa, a gente entrou, eu nem sei onde que o pessoal tá, o pessoal tava aqui, ó. Lembra daquela casinha? Enquanto o pessoal tava, toda essa galera que está na frente, é o fotógrafo, o redator, nossa gerente, tudo. Eles estavam ali, eu estava aqui, entendeu? Então ali começou essa parte autoral dessas fotos. Aqui é um dos produtos, só para vocês verem o que é. Então eles pegam um pedaço de madeira, começa a entalhar, e aí ele faz essa raia, é um dos objetos mais marcantes ali da comunidade. Vários tamanhos diferentes. Cara, e essas bolinhas aqui, esses detalhes, eles furam, ele pega um pedaço de madeira que está no chão e eles preenchem. Então, um pau-brasil, por exemplo, que caiu, tá o farelo, isso, machetaria. E eles fazem aí. Então, tudo eles aproveitam lá. Essa foto também eu gosto muito dela, dele lixando. Olha o artesanato, na sola do chinelo. Isso é 200, 300 que eles entregam e comercializam. Agora eu falo, como que um negócio desse vamos expor sem sem a nossa expertise de fazer uma foto legal para colocar no... Meu, a gente tinha tipo obrigação de pegar um produto desse e ser mais atrativo para venda, mostrar para a galera lá em São Paulo, no Rio, coisa que tipo, olha esse produto que eles fazem, né? A brincadeira. Isso daqui, eu vou te falar. Esse menino aqui é um figura. Sabe esse boi aí? Lá eles têm, nessa comunidade, eles falam assim, tem um campeonato de pênalti. Então, quem ganha o campeonato de pênalti da comunidade, as comunidades se encontram no campeonato. Quem ganha a comunidade ganha esse boi. E pode ver, o boi está indo aí, que ninguém tem coragem de matar o boi. Então, esse boi, ele sempre troca. Eles têm um campeonato de pênalti e quem ganha o campeonato ganha o boi. Só que esse boi, ele anda por todas as comunidades. E eu falei, não, eu vou participar desse campeonato. Foi a Laís que fez. Eu perdi. Não, mas eu perdi. Não deu para trazer o boi. Então, são esses casos que a gente tem. A outra comunidade que a gente foi, a gente acordava com um espetáculo desse, né? E essas fotos começaram a falar, poxa vida, né? Interessante. Essa é uma foto que eu gosto muito. Essa é a menina do Rio de Janeiro, que ela que tinha a ligação direta com o pessoal da FAS e com a Zagai. E ela estava conversando, e aí acho que foi uma pausa de 5 minutos, acho que a menina trocando ideia com ela, e ela, tipo, contemplando, assim, tudo isso. E ela é uma pessoa que dava toda a voz para ela. Ela que foi nossa ligação entre fazer esse projeto e a B2W, que ela trabalhava na filial do Rio.
Então, e aí eu falei, poxa vida, ela tá lá, conversando. Outro menino, aquele menino do boi, pegou a câmera também, quis fotografar. Olha para você ver como a fotografia, ela une, ela não dá só o trabalho, ela une as pessoas, ela começa a te dar um outro propósito, você começa a ver, tipo, o que está acontecendo, o que ela está se transformando, não é só trabalho, ó, vou aqui, trabalho, recebo e tchau. Tem sempre algo a mais. E a gente tem que sempre estar atento a esses pequenos sinais que o universo dá. Essa é a menina da marcenaria. Ó, para você ver a marcenaria, tem 3, 4 produtos. Ah, e na comunidade, cada pessoa, cada família vende essa aqui vende o alface, essa aqui vende a marcenaria, essa aqui vende a farinha de mandioca. Então, dentro deles, eles fazem esse comércio. Porque, uma comunidade para outra é de barco, é muito longe. Então, essa nossa cozinheira lá, que descia no rio, pegava o peixe, já subia e já fritava. Né? Tipo, não tem coisa melhor que isso. A escola, né? As tradicionais árvores ali do Rio Negro, o belo descanso do menininho. Então, fotos que começou a entrar na minha parte autoral, né? Aqui os botos. É engraçado o boto. Falo que se você nada com o boto, né, a mulher que nada com o boto, ela fica grávida, né? Em 2019 eu pulei nesse rio e nadei com o boto. A Thaís ficou grávida depois. Ainda bem que foi ela, não fui eu. A gente teve 5 anos depois, né? Já quem tem 5 anos antes foi eu nadei com o boto. Então pode ver que foi o boto mesmo. Mas não foi. Aqui uma outra cena, olha o brinquedo dele. O mesmo brinquedo que é a venda deles, que é o ganha-pão deles e também a diversão que eles têm. Então, um cachorrinho de madeira. Aqui seu Roberto já produzindo o último material aí. Aqui é uma das comunidades, né? O cacique estava ali, nos recepcionou. Então, uma boa parte da equipe também estava aí. Olha a Laís lá, já no 7º dia, ela tá com a máquina no colo ali. Então, ela produziu coisas pra caramba também, com a câmera. E aqui a gente começou a ir embora. Mas, que nem eu falo, sempre tem alguma coisa acontecendo. Cara, a gente tava lá 6, 7 dias, produzindo, sei lá, 10 cartões. E a gente entrou no barco, foi em destino ao porto. Entramos no barco e... Cara, você não acredita, o barco me quebra no meio do Rio Negro. A equipe toda lá, equipamento, tudo. Puf, parou. No meio do Rio Negro. À noite, ó, tá vendo? Esse barco tava saindo, a gente saiu. Furou o pneu. Ele simplesmente parou. Ficamos no meio do rio, não tinha como sair dali. E não passava, lógico, com certeza, não passava ninguém. E a gente olhou lá do fundo, assim, uma nuvem, e o clarão, pá. Clarão, pá. Tipo, os raios. Eu falei, gente do céu, o que vai acontecer? Eu até brinquei, pega o cartão, se afundar, você põe sua mão para cima, cara, a gente tem muito conteúdo aqui, não vamos perder, se afundar esse barco, você nada até a beira, mas nada assim, ó, não molhe esse cartão, é a empresa, deixe quieto. E aí, a gente foi até o rio e tal, e não é quem passou, um ribeirinho, ele passou, nos viu lá no meio do breu, ele viu a gente parado, perguntou o que tinha acontecido, e aí ele pegou a canoinha dele, com o motorzinho dele, e rebocou a gente até a margem. Que é a esposa e a filha dele. E ficamos aqui. Ele falou, preciso ir embora, não tem muito o que fazer. Aí ele falou, vou tentar um sinal. Aí o cara do barco, o irmão dele tem outro barco, ele foi subir um morro lá para tentar sinal para ver se conseguia contactar os caras para trazer outro barco para pegar a gente. E nisso a gente ficou no escuro na margem. Mas tudo bem. Beleza. Aí eu falei, puta, vai começar a chover. Aí uns pingos. Falei, gente, só falta chover agora, né? Aí deu uns 2, 3 pinguinhos, ok? Mas lá longe, estava muito raio. E aí, beleza. Aí eu falei, não é possível. O último dia, tal, o material tudo aqui, puta perrengue, tava tudo certo, tudo indo bem. Olha, no meio do Rio Negro, sem ninguém, os bichos, as mulheres estavam desesperadas, tipo onça, essas coisas. Eu falei, gente, não vai vir, tem muita gente aqui, pula no barco, fica dentro do barco, não vai acontecer nada.
Beleza, aí passou, não sei, 1, 2 horas, chegou o irmão dele com outro barco, pulamos para outro barco e fomos. E aí eu falo, eu acho que isso é livramento. Cara, a gente chegou no porto, foi um dos piores temporais que o porto pegou. Todos os barcos estavam virados. E eles falaram, aonde que vocês estavam, que vocês estão seco? Eu falei, a gente estava parado com o barco quebrou no Rio Negro. Eu falei, gente, vocês não têm noção a sorte que vocês fizeram. Porque a gente estava indo em direção para frente, onde estava... Para Manaus, para o portinho. E lá deu uma das piores tempestades que deu, porque a gente estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. E todos os barcos praticamente estavam virados lá. E a gente ficou exatamente o tempo suficiente para o temporal ter passado e a gente ficou... Você acha que a gente ficou ruim na margem? A gente deu graças a Deus que a gente tenha ficado na margem. Então, por isso que eu falo, não é uma coisa só, né, que acontece, né? Não é um trabalho só, é tudo que envolve. Tem. Obrigado. Sim. E aí, vamos lá. A surpresa, né? Ainda tem um negocinho. Siga em frente. O que aconteceu? A gente entregou material, foi um sucesso, o site tudo trabalhando, tal. E essas fotos que eu acabei de passar para vocês, alguma delas, e inclusive da Laís, essas fotos foi começando a compartilhar dentro do nosso setor. E nossa gerente, com calma, ela era brava, mas ela sentou e começou a ver essas fotos, porque ela que escolhia as fotos para monitorar. Só que a maioria das fotos ia para o site, com certeza, mas essas fotos aqui, autoral, do meu olhar, do que estava acontecendo, isso não tinha. Né? E ela ficou, nossa, da onde que você pegou essas fotos? A gente estava junto. E ela começou a dar uma atenção especial ali. E uma dessas, o que ela fez? Pegou, selecionou umas 10, 15 fotos e mandou para o CEO da área. Olha isso. E o cara falou, siga em frente. Qual que é a ideia? O material virou exposição. Todo esse material que eu coletei, ele falou, gente, isso material que vocês têm aí não pode ficar no HD. Faça o que vocês quiserem, pensem em alguma coisa, vocês são conteúdo, o site está entregue, está funcionando, o pessoal está produzindo lá, já está os celulares lá, agora é outra coisa. Isso aí você não pode ficar num HD. Faça o que vocês quiserem fazer. Deu um cheque em branco. O projeto corporativo virou uma narrativa cultural, a Amazônia apresentada dentro dos escritórios, a imagem ganhou outro significado. O que começou como catálogo virou consciência. O que aconteceu? Entramos dentro de todas as filiais da Americanas, Submarino. Então, essas fotos aqui, a gente imprimiu, esses totens aqui, tudo madeira reflorestada, né? E aí a gente fez exposição tanto no Rio, a gente levou no Rio e levou em São Paulo. Então, o pessoal começou a participar. Então, a exposição ali montada, então a gente começou a ver. E o que a gente fez? A gente era conteúdo, né? A gente não basta só pôr a exposição. Como a gente tinha coletado todo o material, a gente fez um QR Code e a foto que eu peguei, a gente linkou com o depoimento de cada uma. Então, o pessoal que estava vendo a exposição, a gente fornecia um fone, o pessoal pegava um QR Code debaixo da foto e pá. Então, essa foto da Dona Inês, que é a mãe da Laís, ela estava falando sobre o projeto dela, sobre o material que ela tem. Então, além da exposição, a gente tinha essa troca, a gente dava voz para eles ainda. Então, era um audiovisual mesmo. Então, olha o que um simples, vamos fotografar uma pulseira pode representar. O que é o propósito da fotografia, né? E o que era para ser uma exposição virou... Parava, o Rio de Janeiro, a gente falou, vamos fazer uma exposição, a gente foi lá falar sobre o projeto, a gente tirava todo o material, porque era para vir 5, 6 pessoas, a gente começou a vir um monte de gente, tirava a exposição, né? A gente não estava preparado para aquilo. A exposição era 2 horas, lotava. Não, Rodrigo, 4 horas e às 6 horas vai ter outra. Tá bom, voltava a exposição, fazia a mesma coisa. Fomos para São Paulo. O que a gente fez? No Rio, foi na sede da B2W. Foi ali na sede da B2W, lá do Rio. E aí, o que a gente fez? A gente fez É no Porto, que é um prédio que fica... Tem um... Isso, exato. E dentro é tudo moderno, né? Tipo, é bem contrastado ali. Esse é o seu Elias. Por que eu coloquei ele aqui? Ele é o cara que fazia de tudo pra gente no nosso estúdio.
E ele teve a incumbência de fazer um giral. A gente falou, vamos fazer um giral, vamos pegar os produtos. Ele fez o giral e a gente colocou os produtos de lá, fizemos a foto. Então a gente fez até uma matemática com a exposição, com os produtos, com o conteúdo, e o pessoal estava conhecendo tudo. Então fechou aquilo, né? Então foi para o Submarino, foi espalhado, foi para coisa, e não todo o material reciclável, e não contente, aqui já no Rio. Então a gente colocou o material ali, eles, além da exposição, olha o pessoal, o que eles faziam, a curiosidade que eles tinham de tocar, depois de ter visto todo aquele material entregue, eles tinham essa consciência, tinham essa curiosidade, todo mundo tocando. E aí a B2W, né, Americanas, tem filial no Brasil todo, né? Não ficou só no Rio e não ficou só em São Paulo. Pegou a exposição, cada tempo foi uma filial em Minas, uma filial. Essa exposição, que era uma foto que eu estava com a menina, que ela me deu essa oportunidade de entrar, de a gente fazer esse trabalho, de ter as coisas. Esse trabalho começou a virar, esse autoral, virou essa exposição e virou isso tudo. Né? Então, essa exposição começou a rodar. Aí eu pergunto, né, o que é fotografia para você? É a entrega, né? O que é a fotografia para a gente? Foi a entrega? Foi a técnica, né? Que a gente tinha técnica para entregar? Foi a estética, né? O que resultou naquilo? Ou foi relação? Eu acredito muito nisso. Foi tudo. Quando você está de coração aberto para o negócio, se você bota toda a sua energia para fazer alguma coisa, não esperando nada em troca, aquilo vira o seu trabalho, vira a sua entrega. Eu sou muito de ensinar, de fazer essa troca. Então, para mim, foi natural aquela menina. Para mim, foi um presente ela chegar para mim e falar que gostava de fotografia. Para mim, ali foi, então, eu vou ensinar você a fotografar. E ela me ensinou o quê? Essa humanidade. Falou, venha conhecer o seu João, venha conhecer a Dona Maria. A Dona Maria não faz só essa pulseira. A Dona Maria, ela acorda cedo, ela vai ali, vai aqui, vai acolá. Então, eu comecei eu falei assim, então eu vou fotografar essas imagens e vou trazer para o pessoal do Rio, para o pessoal de São Paulo, para o pessoal de Minas, para o pessoal de todo mundo. Então, a gente foi ensinar fotografia e a Amazônia ensinou para a gente humanidade. Então, a amizade que eu fiz com essa galera aí foi exatamente isso. Beleza? Uau. 40 minutos. Bom, se quiserem uma pergunta, alguma coisa, pode. Eu acompanho ela fotografa, mas ela, como eu falei, ela é uma pessoa que vamos dizer assim, ela é aberta para tudo. Então ela está no marketing, ela estava um tempo atrás que na Europa, em Lisboa, fazendo. Olha para você ver, uma menina da comunidade ribeirinha, ela tem asa. Então é outra coisa que eu falo também. Quem tem vontade não se limita a uma comunidade que fica 8 horas de barco. Então eu acho que muito da vontade das pessoas, do querer dela. Eu acho que tem que batalhar mesmo, e se tem pessoas e eu puder ajudar de alguma forma, lecionando ou explicando fotografia, a gente vai dando seguimento aí. Beleza? Mesmo que seja sem dó. Né? Sem dó. Exatamente. É verdade. Esses dias me deixar numa saia justa ali. É que ele comentou sobre isso, que a gente recebeu um convite para analisar umas fotos do pessoal, né, do fotoclube, que dava as fotos. E aí, para minha surpresa, a foto aparecia e eu tinha que falar da minha opinião. E aí... E o autor da foto estava online, né? E foi engraçado que um deles era o presidente, né? E foi uma foto que eu falei, nossa, tá vendo essa foto? Porque, assim, tinha umas fotos que eu não vou ser também hipócrita e falar assim, essa foto, não vou falar que não tá legal para não... Pô, essa foto poderia estar assim, eu faria desse jeito. Essa foto tá legal, mas essa foto não tá... Você poderia fazer dessa forma. E aí tinha uma foto que apareceu e aí eu tinha gostado. Eu falei, essa foto, tá vendo? Essa foto aqui é legal. E eu não conhecia as fotos. Aí no final da palestra era o presidente que já... Era a foto dele, foi, putz, tá vendo? Falo pra você, que nem um sino. É que nem um sino, às vezes tem que ir pro nosso lado também. Tem que ter um pouco de sorte também, né? E juízo. É isso aí, beleza? Obrigado aí Obrigado pela recepção, pela oportunidade aí, a Casa com Foto, a Fototec, por abrir esse espaço e apresentar um pouco dessa minha fotografia.
da vida dessas pessoas e principalmente da ideia, do propósito, né? Que nem eu falei, que uma expedição virou uma exposição e o que dentro disso, o que gira, né? O que essa roda gira. Então a gente tem que estar atento a isso. Que nem agora, a oportunidade que a gente está aqui de estar conversando, trocando essas informações, a gente vai, né, trocar uma ideia. Eu acho que a gente tem sempre somar, beleza? Valeu, hein? Obrigado. Bom, Rodrigo, primeiro eu queria agradecer pela sua disponibilidade e pela apresentação. Eu acho que é isso, mostrar o propósito da fotografia. A fotografia com propósito ela é muito mais interessante, na minha opinião, que a fotografia puramente técnica, né? Aquela que a gente olha, a fotografia linda, perfeita. Eu acho que ela trazer a mensagem é uma coisa maravilhosa.